Olá, tudo bom? Vamos dar uma olhada agora num tópico bem legal que é de gestão de processos, os principais conceitos de processo para vocês começarem a nadar melhor nessa matéria, aprofundar nesse tópico. Vamos lá comigo. Pessoal, quando a gente fala de processo, a gente está falando de uma série de atividades, ou seja, os processos são importantes nas organizações porque eles são os processos que geram os produtos e serviços que a organização oferece ao mercado, no caso do setor público, oferece aos seus cidadãos, tá? Então, se a gente for pegar um dos principais autores da área, como é que ele conceitua processo? Que é uma série de atividades, então lembre disso, ou seja, não é uma única atividade, que são estruturadas para oferecer um produto ou um serviço para um cliente ou um mercado em particular. Claro que quando a gente vai falar do setor público, a gente está falando que um processo normalmente ele oferece o quê? Serviços públicos para um usuário, para um cidadão, e muitas vezes esse processo pode servir a um usuário interno, ou seja, aquele processo que existe dentro daquele órgão público, daquela empresa pública, gera um serviço, por exemplo, para um outro órgão da mesma organização, para uma outra seção, para um outro departamento, ou seja, não necessariamente aquele processo tem que gerar um produto ou um serviço para um cliente externo necessariamente, tá? Então vamos lá. Obviamente a gente está falando então, se é uma série de atividades, a gente está falando de um fluxo de trabalho, ou seja, um processo ele pressupõe que existem recursos, inputs que a gente chama, sendo utilizados, sendo trabalhados e gerando algo para ser oferecido, que muitas vezes se chamam de outputs, ou seja, a gente pega ali materiais, informação, equipamentos, pessoas que dão ideias e tal, e aquilo ali vai sendo trabalhado para que você agregue valor ao seu usuário, ao seu cliente, ou seja, você entregue alguma coisa. Toda organização, em geral, ela tem que entregar valor, ou seja, ela tem que entregar algo que sirva para alguém. Então, claro que quando você está comprando um produto, por exemplo, vamos imaginar que você vá comprar, por exemplo, um automóvel da Fiat. A Fiat ela tem diversos processos, pintura, montagem, calibragem, ou seja, diversos processos ali que fazem com que todos aqueles materiais, ferro, borracha, madeira eventualmente, parafusos, metal, que aquilo ali seja trabalhado e seja, diga assim, montado de forma que no final, ou seja, no final daquela série de processos de trabalho, você tem um produto que vale, que te agrega valor, que é um automóvel, tá? Então, uma empresa nada mais é do que uma série de processos de trabalho que vão gerar os serviços e produtos que ela oferece aos seus usuários, tá? Então vamos lá. Então nada mais que uma visão gráfica aqui de como isso funciona. A gente tem aqui demandas da sociedade, dos clientes, dependendo da empresa que a gente está falando. Ou seja, a gente tem diversas demandas que têm que ser saciadas ou por informação ou por um produto específico, um bem específico. Isso pode ser educação, a gente pode estar falando de um remédio na área de saúde, ou seja, você tem a necessidade de alguma coisa. Aí você tem os diversos inputs, ou seja, a gente trabalhar com aqueles materiais e horas homem, ou seja lá o que a gente esteja necessitando naquele processo, uma série de atividades que vão muitas vezes permear a organização como um todo, ou seja, você tem diversas pessoas espalhadas na organização que vão participar daquele processo, que geram produtos e serviços, tá? Então, bem tranquilo, vamos lá ver um exemplo bem simplesinho de um processo, ou seja, vamos imaginar um processo de atendimento, né? Ou seja, o vendedor inicia o atendimento ao cliente, atende aquela pessoa, aquilo ali nada mais é do que uma atividade, né? Você está atendendo a pessoa, o cliente fala ali, não, meu número é 41, eu estou interessado no modelo XYZ. O que aquele vendedor faz? Ele solicita ao estoquista o modelo de sapato pedido pelo cliente, ou seja, olha, esse número existe? O cara foi lá, checou, não, esse número existe. Isso é outra atividade. O estoquista, então, pega aquele sapato, entrega ao vendedor,
é outra atividade. O vendedor dá aquele auxílio ali, ajuda o cliente com o sapato, depois o vendedor encaminha o cliente ao caixa, caixa pergunta qual foi o modo de pagamento escolhido, caixa processa o pagamento e o embalador finaliza o pacote e entrega o produto ao cliente. Ou seja, isso nada mais é o quê? Do que uma série de atividades intercaladas, interrelacionadas, que todas elas têm que funcionar bem para que você saia satisfeito daquela loja. Ou seja, não adianta nada o vendedor ter te atendido muito bem se o sapato não existe ou se o estoquista levou meia hora para achar aquele sapato, se o caixa tinha uma fila imensa e você não conseguia pagar, se, digamos assim, acabou teu tempo ali, você tem que voltar para o trabalho e você tem que ir embora. Ou seja, um processo, ele envolve, veja que estamos falando aqui de um exemplo muito simples, de uma loja de sapatos, mas ele envolveu pessoas diferentes e fazendo atividades diferentes, mas que fazem sentido e são necessárias para que você saia dali satisfeito, que a empresa realmente consiga te vender aquele produto e você fique satisfeito com aquele produto, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de gestão por processos, a ideia é o seguinte, a gestão tradicional, ou seja, quando a gente pensa naquelas empresas antigas, industriais, do começo do século passado, a gente está falando do quê? De empresas que eram verticalizadas. O que é uma empresa verticalizada? Que ela tinha uma visão de cima para baixo. Ou seja, você tinha... Cada departamento tratava de um assunto, então você tinha departamento de marketing, de produção, de vendas e... digamos, a informação corre muito mais de cima para baixo e principalmente cada um preocupado com sua partezinha do processo. Ou seja, se o meu problema é produção, eu só estou pensando em produção e dane-se o resto. Se vai vender bem ou não vai vender, o problema não é meu. Se o cliente vai ligar depois, se tiver alguma dúvida, vai ser bem atendido, dane-se, problema lá do pessoal do atendimento. Ou seja, isso era o que a gente chamava, o que chama-se de visão, digamos assim, verticalizada da empresa. Eu estou só preocupado com o meu quadrado ali, com a minha caixinha, com a minha parte no processo, tá? Quando a gente está falando de visão, de gestão por processo, é exatamente você passar a ter essa noção de que o processo é que é o importante, ou seja, não adianta o carinha aqui do RH fazer a parte dele se o cara do atendimento não está fazendo, ou se o cara lá da área de produção, o produto sai com defeito, ou seja, aquele processo, ou seja, se você pensar uma empresa como ali, quando você vai ver um organograma, né, diversas áreas da empresa, não adianta um setor funcionar, por quê? Porque o processo muitas vezes ele vai passando por diversas áreas da empresa até chegar no produto final, ou seja, a visão ela passa a ser uma visão horizontal, horizontalizada, digamos assim, ou seja, a visão de o quê? De que você tem que acompanhar cada passo do processo e ver aonde ele está engargalando, ou seja, onde está demorando, qual atividade ali que não está sendo bem feita, onde, digamos assim, o produto está demorando para ser entregue, ou seja, qual é o problema daquele processo que está fazendo com que aquele cliente eventualmente não saia satisfeito. Ou seja, quando a gente vai, por exemplo, no setor público, é muito normal, você vai analisando o processo e você vê, olha, o problema é porque para sair esse serviço precisa da autorização de um coordenador e esse coordenador, muitas vezes ele tem 500 outras coisas para fazer e aquilo ali atrasa, ou seja, você vai fazendo o quê? Analisando cada passo do processo, cada atividade e mapeando, vendo quanto tempo ela demora, se aquilo ali está agregando valor ou não ao serviço, para que você tenha o quê? Um serviço que saia mais rápido, um serviço que saia sem erros, tá? Isso é gestão por processo, ou seja, você ter noção de que essas atividades estão interligadas, ou seja, não adianta você fazer uma muito bem se a outra leva 2 meses para sair, tá? Ou seja, você ter noção de que você tem que ter um fluxo contínuo de trabalho, que diga assim, aquilo ali, cada atividade daquelas esteja realmente agregando valor ao serviço, tá? E
foco no quê? Na necessidade, foco na demanda do teu usuário, do teu cliente, tá? Ou seja, aquilo ali realmente é necessário, está agregando valor, aquele ali vai ser importante para aquele teu usuário ou não? Aquela atividade que ele passa ali não gera nada, só está atravessando, só está atrapalhando ali aquele fluxo de trabalho, tá? E, normalmente, quando a gente fala de gestão por processo, a gente está falando o quê? Normalmente, das pessoas se comunicarem mais, cooperarem mais, ou seja, ter uma derrubada dessas barreiras departamentais, essas barreiras internas. Ah, o cara de compra não fala com o cara de produção. Ah, o fulano ali da área de RH não se dá bem com o cicrano, eles não se falam. Para falar tem que mandar uma mensagem para o chefe, que manda para o outro chefe, que desce. Ou seja, de que você tenha uma situação naquela organização de maior cooperação e de maior compreensão de qual é o problema de cada área, qual é a necessidade de cada área, como uma pode ajudar a outra, tá? Então, você tem, então, um foco maior na necessidade do usuário e um maior, diga assim, uma visão de que todas aquelas áreas da empresa têm que trabalhar coordenadas para que o serviço ou o produto saia bem feito. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente trata de um outro tópico com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.